Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Johnny, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central em Uberlândia. Sou bacharel em teologia e sou mestre em filosofia, com concentração em ética e política. Nós decidimos por trabalhar nesses estudos bíblicos sobre judaísmo. Isso se justifica em vários níveis. Mesmo que você não seja cristão, esteja assistindo esse vídeo, não seja de nenhuma igreja evangélica, o judaísmo é uma das 3 maiores religiões que dá base muito para a cultura oriental e ocidental, nos seus ensinos. Também fundamenta a religião cristã, daí a importância, sem dizer a importância para os cristãos, porque Jesus era judeu, porque as histórias dentro do Velho e do Novo Testamento giram em torno da cultura judaica, da religião judaica. Historicamente, os judeus têm uma importância grande em vários níveis, na política, na economia, nas ciências, nas artes, e nós queremos então estudar um pouco sobre o judaísmo nesse mês, trazendo algumas palestras de nível introdutório sobre esse assunto. Também é importante porque para muitos, especialmente para os pentecostais e neopentecostais, os olhos muitas vezes estão fixos sobre Israel, sobre os judeus dos dias de hoje, porque na noção teológica deles, eles são uma espécie de termômetro, especialmente acerca da segunda vinda de Cristo. Então, o estudo do judaísmo se justifica por vários motivos, né? E essa é o maior interesse, essa é a ideia que nós queremos trabalhar com vocês. Se você quiser acessar esse material depois, além das redes sociais, eu vou postar aí no Blogspot, que tem um nome aí embaixo. A proposta é refletirmos um pouco esse aspecto introdutório sobre o judaísmo. Como uma comunidade religiosa, o judaísmo também é composto aí de algumas coisas. Poderíamos falar de sistemas culturais formando comunidades religiosas com 3 componentes: a visão de mundo, o seu modo de vida e a sua definição da comunidade dos fiéis. Usei aí de forma proposital 3 palavras: ethos, ética e etnos, propositalmente com TH, para mostrar a raiz e a ligação desses componentes. O ethos refere-se à cosmovisão, a ética refere-se ao modo de vida, ou como eles definem a virtude, questões de certo e errado, ligadas a valor, e o etnos se refere à entidade social. E a nossa proposta é estudar a entidade, a comunidade judaica, a Bíblia é chamada de povo santo. Poderia também ser um estudo sobre a igreja, então isso tem a ver com etnos também, é a forma dos fiéis. Essa definição de comunidade religiosa serve bem para a gente observar o judaísmo, que se enquadra toda a sua mensagem nesse cenário da vida de um grupo que se chama Israel. No contexto religioso, se refere àqueles que consideram as histórias das Escrituras ou o Velho Testamento. Também se refere àqueles que têm como ancestrais, ou acredita que têm como ancestrais Abraão, Isaac, Jacó e outros modelos, né? Aqueles que se veem em linhagem direta dos filhos dos patriarcas e herdeiros daqueles que receberam a Torá no Monte Sinai.
Quais são os componentes, então, que nós devemos procurar para identificar uma comunidade? No nosso caso, a comunidade judaica, para falar de judaísmo. O primeiro requisito é o etnos, encontrar um grupo de judeus que se consideram aí a personificação ou representantes de Israel, a quem as histórias das Escrituras se referem. Israel, o povo judeu, forma a família e os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Lia e Raquel, que são os pais e mães fundadores. O segundo requisito é o ethos. O ethos identifica basicamente as formas pelas quais aquele grupo expressa a sua visão de mundo. Então, o etnos é essa entidade social e o ethos é essa identificação pelas quais esse grupo expressa a sua visão de mundo. Normalmente nós encontramos essa visão por escrito, livros sagrados, oficiais, que o grupo estuda e que considera esses livros dados por Deus. No caso dos judeus, a Torá, a revelação de Deus para Israel. Depois vamos trabalhar sobre a questão da Torá. O terceiro requisito é a ética, que é a maneira que eles vivem, as suas ordenanças. Um grupo expressa a sua visão de mundo de muitas maneiras, seja através da música, cantando a Torá, os salmos, por exemplo, seja através da dança, desfilando com a Torá em culto, seja usando dramas, rituais, através da arte, de símbolos, através da política, através de instituições sociais, por onde vive, o que come, o que veste, qual idioma fala. Todas essas coisas, então, mostram, expressam a visão de mundo de um grupo. Mas também um grupo declara também através dos opostos de tudo isso, ou seja, o que eles não vão comer, onde eles não vão viver, quem eles não aceitam para o casamento. Então, esse ciclo de vida, desde o nascimento até a morte, a forma como eles definem tempo e o ritmo de vida da semana, do mês, do ano, tudo isso testemunha a cosmovisão do grupo social que constitui o sistema religioso judaico. E esse grupo, então, nós chamamos, e eles também chamam esse sistema de judaísmo. Os judeus, desde a antiguidade, eles formaram a sua teoria de grupo, o seu modo de vida e a sua cosmovisão, basicamente em torno da resposta ao tema exílio, retorno à Terra Santa. Esse é uma teoria desse grupo chamado de judeu. Desde o Éden, eles fundamentam a sua cosmovisão nessa resposta. Foram lançados para fora do Éden, então estão em exílio. Retornam para a Terra Prometida, são lançados fora da Terra Prometida, exilados pela Babilônia e etc., até os dias de hoje, desde o período do Holocausto e etc. Então, essa é a teoria desse grupo, a resposta que eles dão a esse tema exílio e retorno à Terra Santa. Mas o que acontece quando surgem outras questões às quais esse sistema não apresenta respostas, como é o caso do Holocausto? Por que ser diferente? O judaísmo explica pelo fato de estarem realizando os propósitos de Deus. E este é o poder da narrativa que a história judaica apresenta na Escritura, a capacidade de responder aos pequenos detalhes de novo e de novo. A nossa proposta com esse estudo não é, de maneira nenhuma, criticar, condenar o judaísmo, mas apresentar o judaísmo como um sistema religioso importante, fundamental, necessário para qualquer indivíduo que propõe entender as Escrituras, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a relação de Jesus com os judeus, especialmente com os movimentos do judaísmo da época, que nós vamos falar sobre saduceus, fariseus, etc. E também importância até os dias de hoje, na questão do Estado de Israel. O que torna essa identificação muitas vezes incerta é
a definição de judaísmo. A confusão entre o judaísmo como tradição religiosa e os judeus como um grupo étnico ou nacionalidade. Essa confusão tem levado muitas pessoas a identificarem os judeus e as suas crenças com os dogmas da tradição religiosa do judaísmo. Por que isso é um erro? Basicamente porque nem todos os judeus são religiosos. Alguns são até ateus. Eles se definem como um grupo étnico, isso tem a ver com etnos, ou nacionalidade, decorrentes de uma história comum, de uma cultura secular, ou em um Estado de Israel como nacionalidade, mas não como comunidade religiosa que compartilha o mesmo modo de vida. E aí tem a ver com a ética e também com a cosmovisão, com o ethos. Mesmo assim, o ateísmo de alguns não muda o seu status como judeus, como etnos, uma entidade social secular, um povo, um grupo étnico, uma nacionalidade, ou como um Estado-nação, embora negue-lhes a autoridade para definir o judaísmo, a religião. E judeus seculares não podem negar a existência da religião do judaísmo. Então, definir o judaísmo como a religião do povo judeu é tratar a religião judaica como aquilo que os judeus acreditam. Isso é incorreto. Dois problemas se seguem. Primeiro, os ensinamentos oficiais dos livros sagrados, incluindo o livro de orações, enquanto são afirmados por praticantes fiéis do judaísmo, vão conflitar com a opinião popular mantida por muitos judeus em termos étnicos. Em segundo lugar, todos os movimentos dentro do judaísmo afirmam a unidade de Deus. Nós vamos estudar alguns movimentos dentro do judaísmo e eles todos basicamente afirmam que Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é aquele que revelou a Torá a Moisés no Sinai, Deus é aquele que redimirá Israel, a nação considerada santa no final da história. Isso faz parte então do credo padrão, né? A despeito de uma significativa parte dos judeus não acreditarem em Deus. Então, de fato, uma grande proporção da população judaica rejeita a religiosidade, seja judaica, seja em geral, a favor, muitas vezes, de um humanismo secular. E uma proporção menos significante, embora também significante, pratica algum tipo de religião que não o judaísmo, o budismo, o cristianismo, etc. O que eu estou afirmando, se você ainda não entendeu? Eu estou dizendo é que não podemos definir o que é básico para o judaísmo se nós confundirmos a comunidade religiosa judaísmo com o grupo étnico judeus. Uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o grupo étnico considerado, chamado judeus. Nós devemos distinguir os judeus seculares, que vivem em Israel, que vivem em várias partes do mundo, nós vamos ver isso, que não praticam a religião, de judeus religiosos, que praticam alguma forma de judaísmo. Esses primeiros são chamados judeus e os últimos são chamados de judaístas, ou seja, judeus que praticam o judaísmo. Então, essa frase que você lê aí, o judaísmo, se enquadra no grupo étnico, os judeus, mas nem todos os membros da etnia praticam o judaísmo. Essa é uma das coisas fundamentais e muito importantes quando falamos sobre o judaísmo. Não confunda judeu com judaísmo, porque nem todos os judeus têm a religião judaica, nem todos os judeus são judaizantes ou são judaístas. O judaísmo não é uma religião étnica, porque ela aceita convertidos por um ato de fé, nós vamos ver. Os judeus também não são pessoas de uma única religião, porque eles praticam outras religiões. O que eu estou dizendo basicamente é que
você não pode falar, e nunca podemos falar, desde as Escrituras, porque Paulo fala que não é judeu aquele que o é só de sangue. Então há uma distinção entre o Israel espiritual do Israel físico, natural. Mas nos nossos dias também, os judeus que vivem em Israel, a comunidade judaica, nem todos eles são da religião chamada judaísmo. Muitos judeus, e nós vamos ver isso, não praticam o judaísmo. Muitos são até ateus. Então nós precisamos primeiro desmistificar essa ideia de que achar que judeu é povo de Deus, é judeu, acredita em Deus, é judeu, pratica o judaísmo. Não. Nem todo judeu, e é isso que nós lemos, nem todos os membros da etnia que nós chamamos de judeus praticam o judaísmo. Essa é a primeira coisa importante. Mas é necessária também uma palavra para esclarecer uma outra fonte de confusão. Muitas pessoas, em primeiro lugar, como eu disse, confundem judaísmo com judeu, ou seja, todos os judeus são da religião judaísmo. Isso é errado. Assim também, uma outra fonte de confusão são os múltiplos significados da palavra Israel. Por Israel, com o seu adjetivo israelita, antes de 1948, os escritos teológicos e legais do judaísmo, eles apontavam para uma única comunidade judaica, o povo de judeu, onde quer que ele estivesse localizado. Quando o sionismo, que nós vamos falar sobre isso posteriormente, ou nacionalismo judeu, alcança a sua realização com o Estado judeu surgindo em 1948, a terra de Israel, ela se torna o Estado judeu de Israel, ou o Estado de Israel. Então Israel criou um segundo significado para a categoria Israel. Ou seja, agora é um local onde as pessoas vão, uma cidadania que as pessoas adotam, um Estado-nação. E tal Israel político produziu então o adjetivo israelense. Então existe uma diferença entre a israelita e israelense. Então, se nem todos os judeus são judaístas, ou seja, se nem todos os judeus são da religião chamada judaísmo, também nem todos os israelenses são israelitas. O que pode ser comprovado, e você verá isso agora, estatisticamente. Observe só. De acordo com a pesquisa de 2011, pelo Instituto Central de Estatística de Israel, 75% da população total de Israel é constituída de judeus. Isso dá quase 6 milhões. 20% dessa população são seguidores do Islã. Então não são da religião judaísmo. 4,2% da população fazem parte das outras religiões. Então observa aqui, de 100% da população atual do Estado de Israel hoje, a grande maioria, 75%, é de judeus. Mas mais de 20% são seguidores do islamismo. E mais de 4% seguem outros tipos de religiões. E ainda, 42% dos judeus israelenses se definem como seculares, ou seja, essa é uma palavra que eu já estou usando. Um judeu secular é aquele judeu que não está ligado ao judaísmo. É um judeu que vive a sua vida sem se preocupar com a religião. 42% dos judeus israelenses se definem como seculares. 25% são não religiosos. 13% são religiosos tradicionalistas, ou seja, cumprem apenas alguns mandamentos religiosos. 12% são considerados religiosos.
seguindo a maioria das leis e celebrando as datas religiosas que nós vamos estudar. E 8% dos judeus israelenses se definiram como Haredim, ou ortodoxos, que nós vamos também falar sobre esse movimento da ortodoxia dentro do judaísmo. Então observa hoje a distinção de você pensar em todo mundo que vive em Israel, ou todo mundo que é judeu, como acreditando em Deus, ou como essa ligação equivocada com esse mesmo povo da Bíblia. Isso é incorreto. Observe, 65% dos judeus de Israel declaram acreditar em Deus. E entre 15% e 37% dos israelenses, eles se identificam com agnósticos ou ateus. Ou seja, uma grande parte da população é agnóstica ou de ateus. Então, se nem todos os judeus são judaístas, também nem todos os israelenses são israelitas, o que pode ser comprovado de forma estatística, né? Como nós vimos aí, 1/4 ou 1/5 da população do país é muçulmana. Então, o Estado de Israel deve ser de forma cuidadosa distinguida de Israel, o povo judeu, espalhado por todo o mundo e que participa de uma variedade de nacionalidades. De novo, quero trazer uma pesquisa aqui sobre a população judaica, de acordo com pesquisas que foram realizadas aí, demograficamente falando, o estudo mais abrangente da população judaica é do Banco de Dados Judaico de Berman, 2018. Esse site aí tem muitos estudos úteis da população judaica. A maioria das estimativas que eu vi, elas sugerem então de 14 a 15 milhões de judeus no mundo. E se você pode observar aí por esse círculo, a maioria dos judeus vive nos Estados Unidos e uma outra grande parte em Israel. Israel tem cerca de 6,5 milhões de judeus e os Estados Unidos 5,7 milhões de judeus. Então, se fôssemos pensar na maioria dos judeus hoje no mundo, eles estão em Israel e nos Estados Unidos. Existem ainda cerca de 1,5 milhão de judeus na Europa, 1/3 deles na França, 400 mil na América Latina e 400 mil no Canadá. Na África, menos de 75 mil judeus, cerca de 90% desses vivem na África do Sul, 125 mil judeus na Austrália e na Nova Zelândia juntos, e 40 mil judeus na Ásia, fora Israel, né? Metade deles nos antigos países da União Soviética. Então você percebe a quantidade de judeus e o grupo grande de judeus presente no mundo inteiro. Então você tem pessoas que nasceram nos Estados Unidos e que são judeus, não estão em Israel. Pessoas que nasceram em Israel e não são judeus, são árabes que nasceram em Israel. Então, essa distinção, compreender, primeiro, que nem todo judeu pratica a religião judaica, ou seja, nem todo judeu é judaísta, também é importante entender que nem todo israelita é israelense. Você tem pessoas que são de outras nacionalidades, de outras religiões, que estão vivendo dentro de Israel. Isso é interessante porque isso de alguma forma desmistifica essa percepção equivocada que as pessoas têm, especialmente o grupo que acredita que Israel é um termômetro da segunda vinda de Cristo. Praticar o judaísmo significa crer e se comportar baseado nas principais histórias contadas na Torá. As instruções estabelecidas por Deus para Israel no Monte Sinai. O judaísmo
ele define a sua visão de mundo nas histórias que ele escolhe para celebrar as grandes ocasiões no seu calendário sagrado, os sábados, as festas, por exemplo, a criação do mundo, o êxodo do Egito, a entrega da Torá. Essas são histórias primárias que são repetidas nas grandes ocasiões do calendário judaico sagrado, que nós vamos estudar cada uma delas. A escritura, que o cristianismo conhece como o Antigo Testamento, é a coleção de livros que juntos o judaísmo chama de Torá, ou ensino. A Torá pode abranger toda a escritura israelita. Então, quando eles falam sobre Torá, eles podem estar falando sobre toda a escritura, sobre todo o Velho Testamento. Posteriormente, os ensinos dos sábios rabínicos seria classificado como ensinamentos da Torá. Para o judaísmo, a Torá ela estabelece a condição humana, é a história de Deus sobre quem nós, a humanidade, sobre quem Israel é. A Torá começa com a criação, Adão e Eva, e traça a história da humanidade até a formação de Israel. Para o judaísmo, as histórias das escrituras são regras, são exemplos que formam um padrão. Então, o judaísmo pode ser definido como a religião da Torá, revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai. As escrituras hebraicas, então, que nós cristãos chamamos de Velho Testamento, são divididas em 3 partes. A Torá propriamente dita, que se refere aos 5 livros de Moisés. Depois, os profetas e, finalmente, os escritos. No hebraico, se diz Torá, Nebiim e Ketubim. Torá, profetas e escritos. Como você pode ler, a Torá, os 5 livros de Moisés, cobrem o início do povo de Israel como peregrinos na terra e como escravos na terra do Egito, libertos por Deus através de Moisés e liderados por ele até a fronteira da terra. Os profetas, a Torá, como nós já falamos, são os 5 primeiros livros de Moisés, né? E os profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, contam a história de como Israel conseguiu a terra, perdeu e depois recuperou. Os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e por fim os profetas chamados menores, os 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que percorrem esse mesmo caminho. Por fim, os escritos são compostos por um grupo diversificado, são Salmos e Profetas, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, que no hebraico é Kohelet, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esses são chamados pelos judeus, pelo judaísmo, melhor dizendo, de escritos. O Gênesis, o primeiro livro da Torá, a história da criação e a formação da família, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia e Raquel, produziram os filhos de Jacó, também chamados Israel. E sim, os filhos de Israel, uma família extensa, começando com Abraão e Sara, terminam por irem para o Egito, para peregrinar lá em um tempo de fome na terra que Deus havia dado a Abraão, Sara e seus descendentes. O segundo livro da Torá, Êxodo, conta como os egípcios escravizaram os israelitas e como Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés, o profeta, para recolhê-los do Egito e conduzi-los de volta à terra. Moisés guiou os israelitas pelo deserto do Sinai ao monte Sinai, onde Deus lhe deu a Torá. O terceiro livro da Torá, Levítico, registra as leis do serviço sacrificial que Deus concedeu a Israel, como meio de expiação pelo pecado, cobrindo o sacerdócio que presidia as ofertas. O quarto livro da Torá, Números, conta a história dos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, impedido de entrar na terra. Por fim, o quinto livro da Torá, Deuteronômio,
reconta a história de Israel e a sua redenção da escravidão egípcia e a sua peregrinação no deserto, terminando com a visão de Moisés para o futuro da terra. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas, como vimos, são divididos assim. Os antigos profetas contam a história de Israel na terra, desde a conquista e a colonização liderada por Josué, passando pelo declínio progressivo de Israel na terra por causa da sua deslealdade a Deus e por se desviar, a falsos deuses. Primeiro o povo pede um monarca para substituir o profético governo de juízes, divinamente inspirado, o último dos quais foi Samuel. O resultado foi o rei Saul, substituído depois pelo rei Davi, sucedido pelo rei Salomão. Então, depois da monarquia unida de Saul, Davi e Salomão, o povo foi invadido. Israel no norte e depois Judá no sul. As escrituras representam o destino dos dois reinos como a resposta de Deus à falta de fé do povo. Os assírios, em 701 aproximadamente a.C., conquistaram o reino do norte, chamado Israel, e as 10 tribos que compunham o norte foram levadas para o exílio, para nunca mais voltar. O reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, chamados Judá ou Judéia, persistiu por mais um século, mas vai ser conquistado em 586 pelos babilônios, que herdaram o Império Assírio e destruíram o templo no Monte Sião, em Jerusalém, exilando os judeus para a Babilônia. Quando em 338 a.C. os persas conquistaram os babilônios, os judeus foram autorizados a voltar para Sião, e assim alguns o fizeram, liderados por Esdras, o escriba, e Neemias, o vice-rei dos persas. Em 450 a.C., eles reconstruíram o templo e restauraram as suas ofertas e proclamaram que a Torá de Moisés seria o documento fundamental de Israel, restaurado na terra de Israel e em todos os outros lugares onde os judeus viviam. O livro de Isaías contém profecias que pertencem a vários períodos, os primeiros 39 capítulos concentrando-se nos eventos que culminaram em 701, na conquista do Reino do Norte pelos assírios, e depois os capítulos 40 a 56 abordam o período de retorno a Sião, no século 6 a.C. O livro de Jeremias enfoca as décadas finais do Reino do Sul, cerca de 620 a 586, onde o profeta adverte os judeus a submeterem a Babilônia, e no momento do cerco também profetiza a restauração definitiva de Israel na sua terra. Da perspectiva do exílio babilônico, o livro de Ezequiel aborda o mesmo período. Os escritos, por fim, Crônicas recapitulam as histórias de Samuel e Reis, e Esdras e Neemias contam sobre o retorno a Sião, sob a soberania persa. Jó, Correlet, que é Eclesiastes, e Provérbios são ricos em reflexão e sabedoria moral. Então, os fundamentos das muitas histórias das Escrituras, o judaísmo, ele identifica um único padrão, motivo governante, que é um padrão de exílio e retorno, significando posse e perda da terra e recuperação da terra. Então, por exemplo, os sábios rabínicos, eles comparam a história da posse e a perda de Israel da terra com a história da criação, Adão e Eva possuindo e perdendo Éden. Mas para eles é um padrão com a diferença. Adão e Eva deixaram o paraíso perdido para nunca mais voltar. Israel vai para o exílio, mas tendo expiado o seu pecado, ele volta para a terra e ele recebe a Torá como orientação. Então nós vamos perceber essa tradução ou essa maneira que os judeus se utilizam para definir a sua teologia, que nós falamos que é uma teologia definida por narrativas. Então, por exemplo, você pega um comentário judaico sobre Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 11, verso 28,
diz que morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Você observa esse texto em Gênesis 11, 28. Os judeus, eles vão então trabalhar sua teologia de forma a trazer uma narrativa desse texto. E eles então vão explicar de que Arã morreu na presença do seu pai. Então, a maioria das vezes, a teologia do judaísmo, ela é definida através de narrativas. Então, por exemplo, você pega um comentário de um rabino Rivá, por exemplo, explicando de que Arã morreu na presença do pai. Nós não sabemos de que ele morreu. A Bíblia, Gênesis 11, 28, não traz essa explicação. Mas eles falam e eles usam a explicação, a essa narrativa que eles criaram, para a morte de Arã na presença de Terá. Eles usam essa narrativa para representar Abraão como o primeiro monoteísta. Então, por que Abraão acreditava somente em Deus? Eles vão falar e explicar isso baseado na narrativa de Gênesis 11, 28, que nós temos esse texto simples. Então, o que eles dizem? Eles vão dizer que Terá era um fabricante de ídolos. E uma vez ele vai para uma viagem e ele coloca Abraão como responsável naquele lugar de venda de ídolos. E a história diz que alguém entra para comprar um ídolo e Abraão pergunta: quantos anos você tem? A pessoa diz: eu tenho 50 anos. E Abraão então responde: ai daquele que tem 50 anos e se curva diante de algo que tem um dia de idade. Então aquele homem fica envergonhado e segue o seu caminho. Diz que depois entra uma mulher com uma tigela de farinha e diz para Abraão: pega isso e oferece diante dos ídolos. E Abraão pega um graveto, quebra e coloca o graveto na mão do ídolo maior, quebrando um ídolo menor. Quando o pai de Abraão voltou, ele diz: por que você fez isso? E ele respondeu: como é que eu posso esconder isso de ti? Uma mulher entrou com uma tigela de farinha e me disse: pegue isso e ofereça diante deles. Então esse ídolo disse: eu vou comer primeiro. O outro ídolo disse: eu vou comer primeiro. E então um deles, o maior, se levanta, agarra um pau e quebra os outros. E Terá disse a ele: você está debochando de mim, esses ídolos sabem alguma coisa? Como é que isso pode ter acontecido? Obviamente não. E Abraão então disse: e seus ouvidos não devem ouvir o que sua boca está dizendo. Então ele vai, pega Abraão e entrega a Nimrod. E Nimrod diz para ele: curve-se ao fogo. E Abraão diz: nós devemos nos curvar à água que apaga o fogo. Ele diz: curve-se à água. E Abraão responde: nós realmente deveremos nos curvar diante das nuvens que carregam a água. E ele diz: então vamos nos curvar às nuvens. Abraão diz: nós realmente devemos nos curvar ao vento que dispersa as nuvens. Nimrod diz novamente: então vamos nos curvar ao vento. E Abraão responde: nós realmente devemos nos curvar aos seres humanos que podem suportar o vento. E ele diz: você está brincando comigo com as palavras, vamos nos curvar ao fogo. Tudo bem, então agora eu vou jogar você no fogo e deixar que Deus decida se vem salvar você. O Deus que você adora venha salvar você. E diz que Arã ficou ali parado, indeciso. E alguém disse: qual que é a sua escolha? E ele pensou: se Abraão vencer, e eu estou do lado de Abraão. Né? Ele pensa: se Nimrod vencer, eu vou dizer que eu estou do lado de Nimrod. Então, como é que eu vou perder? E quando Abraão desce ao forno ardente, ele é salvo. Então Nimrod diz: de que lado você está? E Arã responde: de Abraão. Então eles pegam Arã e jogam ele no fogo. E a narrativa diz que as suas tripas queimaram e saíram, e ele morreu na presença de seu pai. E aí isso está de acordo com o versículo da Escritura: e Arã morreu na presença de seu pai Terá. Observe então que, para explicar o monoteísmo de Abraão, o judaísmo então cria uma narrativa para essa teologia. E a narrativa é essa história
de Terá saindo, deixando Abraão responsável pela fabricação, pela venda dos ídolos que eram fabricados. Abraão faz toda essa chacota com esse grupo e por fim ele é liberto por Deus do fogo e Arã é queimado e é por isso que ele morre na presença do seu pai. Nós então ficamos por aqui com essa aula. Eu espero que você tenha inicialmente aprendido algumas coisas com esse assunto que nós tratamos hoje. Basicamente, falamos aí sobre esses 3 componentes: a visão de mundo, o modo de vida e a comunidade, o ethos, a ética e o etnos, e falamos aí desses componentes como importantes para nós não confundirmos judaísmo com o grupo étnico, com a nacionalidade. Nem todo judeu é judaísta. Então, o judaísmo se enquadra no grupo étnico, mas nem todos os membros da etnia praticam o judaísmo. Também é importante nós lembrarmos essa definição do aspecto demográfico, que também divide esses israelitas e os israelenses. Então, nós falamos sobre isso também, essa diferença aí entre israelita e israelense. E, por fim, refletimos sobre o judaísmo rapidamente através da história, falando um pouco sobre a Torá, sobre os profetas e sobre os escritos. São as 3 partes e as escrituras hebraicas são divididas. E concluímos então com um foco que é comum para a teologia do judaísmo, que é o foco na narrativa. Terminamos então com esse comentário de Gênesis Rabá 38:13. Até então nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Boa semana a todos vocês.